Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Habitação, precisamos de uma nova lei equilibrada entre senhorios e inquilinos. O governo não decreta valores de rendas. Diz só assim, até um determinado valor há um conjunto de incentivos fiscais. O mercado continuará a funcionar de forma livre. Nós não condicionamos o mercado desse ponto de vista. O governo quer conceder incentivos fiscais aos proprietários de imóveis que pratiquem preços moderados. Ou seja, segundo o governo, uma renda moderada poderá ir, no máximo, até aos 2.300 euros mensais, desde que conste de um contrato de arrendamento com um prazo mínimo de 3 anos. E um valor de venda de casa moderado será aquele que respeita um limite de cerca de 648 mil euros. Os proprietários que pratiquem preços moderados na venda ou no arrendamento poderão vir a ter direito a vários tipos de incentivos fiscais, como a isenção de mais-valias e a redução da taxa de IRS. Miguel Pinto de Luz, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, disse ao público, como ouvimos no som de abertura, que o mercado que levou os preços da habitação aos níveis recorde em que hoje se encontram será o mesmo que irá fazer baixar estes preços. No fundo, diz, é o incentivo do mercado que fará baixar o preço da habitação. Para comentar estas medidas anunciadas pelo Governo, convidamos Luís Mendes, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e dirigente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Neste episódio, o Luís Mendes destaca os riscos de sobreaquecimento, a necessidade de regulação e dá exemplos de outras medidas que deveriam ser aplicadas, mas que não constam no plano do governo. Uma delas é a revogação da chamada Lei Cristas e a sua substituição por uma nova lei de equilíbrio entre senhorios e inquilinos. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Luís Mendes, bem-vindo a este P24. O Primeiro-Ministro disse recentemente que as medidas que anunciou para a habitação eram um choque para abanar o mercado de construção e do arrendamento. Acha que esse abanamento irá existir? Bom, Amílcar, obrigado. É um prazer estar aqui novamente convosco no vosso podcast. Eu diria que, sim, podemos dizer que a expressão de choque, ou a política de choque, ou abanão, de certa forma se aplica aqui ao setor. Em que medida? Na verdade, a natureza das medidas que estão contempladas neste último comunicado do Conselho de Ministros inclui aqui um conjunto de incentivos fiscais muito fortes. Por outro lado, estabelece aqui limites e tetos relativamente elevados na questão da redução fiscal para aquilo que se considera rendas moderadas. E há também depois um conjunto de medidas de simplificação, licenciamento e vários estímulos à oferta. Portanto, há aqui de facto um contributo ou um contributo para alguns impactos positivos que podem resultar destas medidas e que, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar isso, vão acabar por aumentar, ou há o risco de poderem aumentar o apetite para se poder construir ou reabilitar para arrendamento ou venda, não é? Com custos fiscais realmente ao nível do IVA, do IRS, do IMI reduzidos, mas abrangendo aqui limites e tetos máximos que são francamente elevados. Portanto, tu acha que os tetos que foram colocados como preço moderado, quer no arrendamento, quer na compra, irão subir por causa dos intervalos escolhidos? Eu penso que sim. Ou seja, isto por um lado é de facto um estímulo a um alargamento do mercado de valores moderados, mas nós temos que perceber o que é isso de valor moderado ou renda moderada para o governo. Portanto, é um convite. Aliás, o estabelecimento do limite máximo do valor das rendas dentro dos 2.300 euros não quer dizer que uma renda moderada seja de 2.300 euros. Quer dizer que as deduções fiscais que o Estado, o Governo, neste momento, quer dar, não é, abrangem rendas até aos 2.300 euros. Qual é o problema? O medo é que o efeito cascata que seria previsível deste tipo de medidas, que é ir afetando o mercado de arrendamento por estratos, comece por empolar as rendas já existentes e elevando aquilo que são os valores. Ou seja, ao invés de abrandar e regular ou acalmar, esfriar o mercado, estas medidas vão possivelmente sobreaquecê-lo. E esse é que é o grande problema. Mas depois temos também impactos positivos, eu terei de dizer isto, no alívio parcial, obviamente, da carga fiscal sobre os inquilinos e futuros inquilinos, não é? Porque há aqui deduções fiscais importantes, mas que são sempre muito reduzidas face àquilo que poderia ser feito
se existisse uma verdadeira regulação do mercado. Do ponto de vista do mercado, estas medidas podem trazer alguma previsibilidade. Portanto, e isso é algo que a oferta e o imobiliário têm reclamado há algum tempo. Empresas, promotores, os grandes senhorios e até os pequenos, o que pedem é que existam continuidade e alguma estabilidade de medidas e que se saibam com que benefícios é que se pode contar para cumprir certas condições de arrendamento. Isso pode dar essa estabilidade. Agora, o risco maior é, de facto, empolarmos e sobreaquecermos um mercado que já de si está sobreaquecido. No fundo, põe em causa aquilo que o Ministro Pinto Luz diz quando afirma que é o incentivo do mercado que fará baixar os preços das casas e que os valores em causa do preço de venda até 648 mil euros e rendas até 2.300 não contribuirão para a especulação imobiliária. Não é totalmente garantido que assim seja. Não é. Não é porquê? Porque mesmo que exista um aumento da oferta e isso garanta, de certa forma, um equilíbrio do próprio mercado, porque o aumento da oferta vai obrigar a uma regulação indireta, a verdade é que a bitola dos senhorios e dos proprietários, dos promotores, vai sempre colocar-se num patamar mais elevado. E isso significa que os preços vão ter tendência para aumentar, mesmo com o alargamento da oferta. No mercado da construção isso vai ser evidente. Aliás, nós temos evidenciado isso no último ano e meio, não é? Com, digamos, o preço da construção atingir e o valor da habitação, transação, a atingir valores absolutamente históricos, não é? Coisa que nunca aconteceu na história das nossas cidades. E isto com medidas que precisamente garantiam algum estímulo à oferta. No caso do arrendamento, o que nós vamos ter é possivelmente um atenuar. É possível que inicialmente tenhamos um empolar dos valores de renda e depois um atenuar se efetivamente a oferta se alargar francamente, não é? De qualquer modo, nunca temos maneira de controlar todo este processo. E essa aqui é depois a grande questão que eu queria aqui tocar, porque mesmo digamos, a orientação da atualização das rendas anuais para 2,16% para este ano de 2025, isso representa, para muitos arrendatários, um esforço muito elevado, porque as taxas de esforço nas famílias, no arrendamento, por exemplo, na área de Lisboa, em média já rondam os 60%. Isto quer dizer que o agregado gasta mais de metade do seu rendimento médio mensal em despesa da habitação, nomeadamente com o valor da renda. Portanto, mesmo que moderado, este aumento de 2%, mesmo que moderado em termos relativos, primeiro, isto não nos garante que é cumprido, porque a ausência de fiscalização e de regulação é tão grande, não há uma regulação do mercado, não há uma entidade reguladora, não há fiscalização sobre os preços que são praticados. Portanto, mesmo que moderado este aumento, ele vai ser distorcido pela informalidade do mercado, porque pelo menos de acordo com o último relatório da Inspeção-Geral das Finanças, mais de 60% do mercado é informal, do arrendamento. Portanto, não está registado em sede da autoridade tributária. Portanto, se isto não for complementado com apoios sociais e subsídios específicos aos arrendatários, aos inquilinos mais vulneráveis, isto pode tornar o orçamento bastante apertado e taxas de esforço mais elevadas. Luís Mendes, preferia que o Governo limitasse essa atualização máxima das rendas ou que optasse, como optou, por apoios diretos nos casos em que as famílias são mais atingidas por esses aumentos? Amílcar, do ponto de vista quer de eficiência económica, de orientação de recursos públicos para o setor, quer do ponto de vista do que é a justiça social, não é? De acesso à habitação, eu diria que ambas as medidas oferecem vantagens e desvantagens. Eu defenderia a longo prazo uma manutenção das duas, sendo que as duas também a longo prazo podem distorcer o mercado, quer o controle de rendas ao limite do aumento, quer os apoios e os subsídios diretos aos inquilinos, são medidas que noutros mercados e noutros países são tidas de uma forma muito pontual. Por um lado, o controle de rendas direto vai permitir, de certa maneira, uma proteção imediata aos arrendatários existentes, não é? Sobretudo àqueles que renovam ou mudam, mas também vai permitir que, desencorajar, isto é a desvantagem, que os senhorios, por exemplo, investam em manutenção ou que coloquem até habitações que tinham previstas, vagos até que tinham previstos colocar no mercado de arrendamento, que o façam.
Portanto, e isto é sempre a situação da falta de confiança que os senhorios sentem no mercado. Se efetivamente eles perceberem que os retornos a nível do valor das rendas do que poderão oferir, de colocarem na oferta fogos na situação de arrendamento, for percebido como insuficiente face a aumentos que estão abaixo, por exemplo, da inflação real ou de custos de manutenção, que são sempre necessários nos locados arrendados, isto pode gerar desencorajamento e limitação da oferta. E, portanto, essa escassez de oferta e até oferta com menor qualidade pode gerar aqui um efeito retroativo não positivo, não é? Não compensa, portanto, colocar locados no mercado de arrendamento, porque o benefício fiscal que se vai retirar e a manutenção do valor das rendas não permite, portanto, pode constranger a oferta. Por outro lado, o apoio direto tem, de facto, aqui vantagens. Ele é bastante flexível, o Estado pode fazê-lo no período de tempo que entender, não é? Pode dirigi-lo aos inquilinos que realmente precisam de ajuda, não é? Portanto, ele pode ser mais seletivo e justo socialmente, sobretudo se for focado nos vulneráveis e nas famílias de baixo rendimento. Mas tem desvantagem. Ele é dispendioso para o Estado, de certa forma está, por nós estarmos a colmatar com subsídios e apoios dos inquilinos, nós estamos a proteger rendas especulativas por parte do mercado, portanto o Estado está a subsidiar o privado, não é? Os lucros dos rentistas dos senhorios portanto, isto não impede necessariamente que as rendas subam de uma forma geral. Pelo contrário, também pode ser um convite para que os preços, o valor do arrendamento continue a subir e que até os subsídios acabem por ser comidos, permitam uma expressão, pela inflação do valor das rendas. Depois isto implica, e nós vimos como os apoios às rendas e o público tem se destacado bastante com as peças que tem produzido nesta matéria, nós percebemos como uma ausência de administração eficaz, que evite fraudes, que garanta que realmente quem precisa recebe realmente o subsídio, funcione. Portanto, sem uma medida de administração eficaz e regulação efetiva, nós não vamos conseguir que os subsídios cheguem a quem realmente precisa. Até porque, repare, com mais de metade do mercado informal, nós temos imensos arrendatários, imensos inquilinos que nem sequer podem declarar em autoridade tributária a necessidade desse apoio, porque simplesmente os contratos para o Estado não existem. Eles não estão registados, não é? Portanto, eu diria que a combinação perfeita era aqui a combinação entre as duas. Limitar a subida das rendas, que era apoiar diretamente os inquilinos, mas num curto espaço de tempo. O Governo quer entregar imóveis públicos a entidades privadas, a empresas privadas, que os poderão colocar no mercado a preços moderados, cobrando rendas até 2.300 euros. Este foi um anúncio logo a seguir este pacote da habitação. Que consequências é que poderá ter uma medida como esta? Esta medida tem aqui, é ambivalente como todas as outras. Ou seja, por um lado, ela eventualmente é positiva, porque ela mostra um esforço da parte do governo de Montenegro em mobilizar património público devoluto, subutilizado, para o setor do arrendamento. Por um lado, isso é positivo, porque mostra que há uma preocupação de facto em fazê-lo. Agora, por outro, eu acho que quando nós consideramos, isto é a questão busilis de todas estas medidas, os valores que são tidos como moderados não são efetivamente moderados. E mais, o cálculo destes valores parte do pressuposto que as rendas moderadas têm que ser 20% sensivelmente abaixo da mediana do mercado. Ora, nós continuamos a cometer o erro que é definir o que é arrendamento, neste caso moderado, não é, entre aspas, em função dos valores de referência do mercado. E o mercado está sobreaquecido. Portanto, estes valores vão estar também sobreaquecidos face às taxas de esforço que as famílias podem comportar. Portanto, nós deveríamos perceber como rendas moderadas, ou a partir do que é a acessão da definição de renda acessível, uma renda que nunca ultrapassasse 1/3 do rendimento médio de uma família. E, portanto, a taxa de esforço colocaria-se entre os 30% e os 35% desse rendimento. Isso garantiria que o orçamento das famílias se manteria saudável e que conseguiríamos garantir o direito ao acesso à habitação, com algum prolongamento de tempo e com condições de preferência condignas. Portanto, há aqui um problema de base, de raiz neste pacote, que é o que se entende por rendas moderadas.
Agora, há consequências positivas. Nós, quando estamos a mobilizar este património devoluto, primeiro não estamos a construir, não é? E, portanto, estamos aqui a respaldar um conjunto de consequências positivas do ponto de vista do impacto ambiental. Não vai haver, portanto, expansão da área construída, não vamos estar a impermeabilizar solo, não vamos estar a pôr em causa aquilo que são os princípios das metas de contributo para a luta contra as alterações climáticas, porque a construção é um dos setores que mais CO2 emite. Estamos a manter também a questão da economia circular a funcionar, portanto, isso é positivo. Por outro lado, as parcerias público-privadas, não é? Para além da questão do valor moderado que eu já falei, que é muito subjetivo, a questão das parcerias público-privadas e deste tipo de concessões nós sabemos que geralmente extraem sempre mais-valia destas parcerias com o Estado. Portanto, pode facilitar a especulação. Sobretudo, se a gestão destas parcerias for orientada para maximizar o rendimento, em vez de garantir uma acessibilidade social à habitação, quer do ponto de vista de manutenção, como normas de qualidade, a estabilidade dos contratos, tudo isto pode ficar refém de uma lógica especulativa e rentista, não é? Portanto, há aqui uma ideia de que estas PPPs, estas concessões privadas, estes contratos de longa duração, podem gerar uma certa dependência de uma função que é constitucionalmente obrigada pelo Estado, que é de garantir acesso à habitação, direito à habitação, ficar refém das condições que o mercado privado pode estabelecer sobre transparência, preços praticados, manutenção, não é? Portanto, eu diria que aqui o busilis da questão é o Estado ser capaz sozinho de mobilizar este património, sobretudo se ele tiver vocação residencial, e colocá-lo em programas de renda social condicionada ou verdadeiramente acessível. Portanto, voltando ao início, definir o que é o valor moderado de uma renda é crucial. Sem essa definição clara e assertiva, nós não vamos conseguir pôr este pacote a funcionar ao serviço dos mais vulneráveis e dos mais frágeis, que são aqueles que mais precisam de casa neste momento. Luís, para acabar e pedir um comentário rápido, o que é que falta nestas políticas anunciadas pelo Governo? Que medidas é que poderiam, de facto, atacar esta questão da escassez de casas e de preços elevados que atravessa este setor? O Estado tem que se assumir efetivamente como um Estado social nesta matéria e, portanto, tem que colocar o património público devoluto ao serviço de rendas efetivamente acessíveis e moderadas. Portanto, naquilo que foi a sessão que eu defendi, unicamente e exclusivamente em manutenção pública. Não há necessidade de criar PPPs. Por outro lado, nós precisamos regular o mercado de arrendamento e para isso nós temos que criar uma entidade reguladora que possa colmatar e mitigar aquilo que são as distorções do mercado. Por outro lado, há muito tempo que era a Associação de Inquilinos, que era a Associação de Proprietários, eu próprio se defende há muito tempo a criação de um registro nacional de arrendamento, onde toda a oferta possa estar alocada com critérios de identificação muito claros, tornando o mercado transparente e assim mais credível e mais estável, porque vamos perceber quem está ou não a falhar ao cumprimento do pagamento fiscal, não é? Quem está informal ou não. Finalmente, eu diria que é preciso revogar a Lei Cristas. A Lei Cristas, neste momento, é uma lei que continua a provocar imensos estragos, é uma lei profundamente neoliberal, desequilibrada, ela desregulou o mercado e mostra que o mercado, per si, não se consegue autorregular, nem consegue providenciar a resposta à maior parte das famílias portuguesas, ou em território nacional, que não conseguem rendas a valores suportáveis. Nesse sentido, é preciso uma nova lei, equilibrada entre direitos e deveres, entre o direito à propriedade e o direito à habitação, e que equilibre aqui a componente dos inquilinos e dos senhorios. Eu diria que estas medidas tentam fazer um pouco isso, embora puxem mais ao mercado e aos proprietários, e eu acho que o Governo tem aqui uma oportunidade, que eu acho que pode ser histórica, de tecnicamente aprovar uma lei, uma nova lei do arrendamento, que garante efetivamente um mercado mais estável, mais acessível e que funcione com uma componente pública forte e robustecida, à semelhança de outras economias e sociedades social-democratas da Europa. Luís, obrigado pelo comentário. Foi um prazer tê-lo cá no P24. Obrigado, Amilcar. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Ouça o podcast Diplomatas, uma parceria com o IPRI, todas as quintas-feiras. No podcast de hoje, com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar e moderação do jornalista António Saraiva Lima,
Fala-se do plano de paz de Donald Trump para a faixa de Gaza e a ameaça de drones no espaço aéreo europeu. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.